Dado a oportunidade de estar aqui, então agradecemos, a igreja agradece o apoio, minha família, o parte está aqui, né? Louvando ao Senhor. Então ali pensando, né? Já se passaram 17 anos desde que nós saímos daqui como membros. Como pode, né? Coisa é muito rápida. Não 17 no ministério, mas 17 anos que nós saímos, fomos para Moraes Prado. No sul do Brasil nós estamos há 11 anos, né? Então é isso mesmo, há 11 anos. Então passa rápido demais. Eu saí daqui um pouquinho cabeludo, então você pode ver que as coisas andaram se perdendo pelo meio do caminho aí. É a verdade. Mas muito bem, irmãos, nós vamos relembrar para alguns que não conhecem o nosso trabalho lá e outros ficarem aí sabendo de como as coisas estão. Então, louva a Deus, sem sombra de dúvida, pelo apoio, pelas orações. Então, tudo que está acontecendo por lá, você faz parte, direto ou indiretamente, você está fazendo parte. Então, a congregação em Tamarana não é minha, é nossa, como igreja do Senhor. Então, você pode dizer, nós temos uma congregação lá no norte do Paraná. Então, ore por ela, que ela faz parte da sua vida também. Então tá aí, o projeto, esse é o portal de entrada, não é, da cidade. Não está mais belo assim que a tempestade derrubou. Quando nós chegamos lá, na verdade, já não estava tão bonito não. Então agora nem os pilares tem mais, arrancaram que estão fazendo lá as reformas na BR. Pode seguir, irmão. Opa, é melhor eu? Eu não sou bom nesse negócio não, geralmente eu bagunço tudo. Mas vamos ver o que é que dá. Então tá aí, para os irmãos relembrar, não é? Do nosso desejo. Então ao chegarmos lá em 2016, logo em 2017 nós entramos no ministério dia 31 de dezembro de 2016. Em 2017 nós desafiamos a igreja para a implantação de uma congregação na região. Então oramos, buscamos, visitamos várias outras cidades, e Deus nos direcionou para Tamarana. Então foi lá que o Senhor colocou em nossos corações e ali fizemos. Como? Então deixe trazer a lembrança, deixe ver o que tem ali para você estar se acentuando ali. Irmãos, qual era o nosso grande desafio para a implantação de uma congregação? Como toda a igreja das nossas, nós somos um grupo bem pequeno, é o recurso financeiro. Como fazer? Para você comprar um terreno, você tem que ter recursos, não é? Se você vai alugar, você tem que ter recursos. Enfim, o que faltava? Justamente recursos. Tudo que nós tínhamos após o fechamento do caixa, R$600. Perguntei para o tesoureiro, e aí, irmão, temos R$600. Falei, bem, é melhor do que não ter nada. Vamos trabalhar, vamos ver. Isso aí, fui à procura. Então, ao chegar, após outras visitas, ao chegar em Tamarana, não é? Deus nos deu aí esse privilégio aqui. Então ali já é o culto. Esse pequeno espaço aí é na verdade o que nós tínhamos lá na época o escritório da loteadora do terreno. Então é bem pequenino. Estávamos indo bem, até um bom grupo chegando, mas veio a pandemia. Nós tivemos que fechar, acho que por uns 6 a 8 meses, né? Pois devido o espaço, no máximo 6 pessoas poderiam ficar. Então, só da minha família era 3, não daria para ter culto, né? Falamos, vamos fechar para evitar. O espaço era cedido. O Paulo, o proprietário, ele disse, pastor, se você quiser, você pode cultuar, mas se colocar placa, tem que pagar o aluguel. Eu falei, a gente fica sem placa. Então, ficamos durante um bom tempo, até que o Senhor preparou para nós um outro espaço melhor. Então aí são as pessoas que já estavam chegando. A Paola já é de Mauá. Essa daqui
são de Mauá da Serra, né? Essa mudou, a gente não teve mais contatos, mas essa continua por lá. De vez em quando ela chega no culto. Ali é o Andres que cresceu, está ali, se você não viu, então cresceu um pouco. Esse casal estava firme conosco, mas acabaram que se mudando. Aqui é o irmão Sérgio e a irmã Clarice. Esses já são membros de lá de Mauá, estão apoiando firmemente conosco também o trabalho ali. E aí o grupo que chegou. Essa é a irmã Elza, ore por ela. Desde que voltou a pandemia, ela não chegou mais nos cultos, depois que saiu, não é? Então esteja orando para que Deus o ajude, renove a sua esperança e ela retorne para a adoração ao Senhor. Mas sempre estou em contato com ela, então esteja orando nesse sentido. As crianças, é uma família muito querida, mas há 2 meses mudaram para Londrina, trabalho. Então nós estamos atualmente só com uma criança na igreja Zenite. Esteja orando pelo crescimento dela. E aqui, irmãos, é o nosso projeto. O grande desafio aí, não é, para a construção do templo, não é? Tem esses desafios aí, como você bem vê. Não me peça para explicar algumas coisas ali, porque não vai dar certo, né? Então, se tem alguém entendido aí, você pode ficar com a palavra, né? Porque eu não vou, não. Então, tá ali. Para você ter uma ideia do como que será, não é? No futuro aí. Mas isso é para um futuro bem distante aí, eu acredito, devido ao andamento das coisas ali financeiramente falando, não é? Mas, irmãos, nós já estamos ali, a Itamarana, esse é o 6º ano que nós estamos pagando, não é? E Deus tem suprido. Então, mês a mês, nós não atrasamos nenhum mês, em nenhum momento o Senhor supriu, não é? Começamos com 600, aí tem aquele reajuste de 8,5 anual. Hoje nós estamos com 902 e me parece que 33 centavos, devido ao último reajuste. Mas Deus está suprindo, né? O que tem sobrado, temos guardado para eventual construção. Fizemos pelo menos 2 procuras ou 2 acertos com engenheiros. Eles prometeram fazer, ficou tudo certo. Quando chegou no último ano, não vou conseguir. Então 2 vezes nós entendemos que não era o momento. Falamos, vamos esperar, vamos continuar pagando o terreno, não é? Aquilo que for sobrando, a gordurinha, vamos guardando para lá na frente, quando Deus abrir as portas, então a gente começa uma construção, não é? Mas nós saímos, eu não sei se eu coloquei nessa daqui, deixa eu ir mais para o final, não vai ter as fotos, estava no outro material que eu não tenho, mas ali está, irmãos, para você relembrar aí, como era o nosso desafio, né? Então, se em 3 anos Deus ali o suprisse, nós pagaríamos 120 mil. Teria que ser esse valor. Se não, nós parcelaríamos em 17 anos, aumentaria para esse valor de 133 e ficaríamos nessas parcelas. Então, é assim que tem sido, não é? Acreditamos que foi o que Deus quis, foi dessa maneira e assim está sendo. Vários irmãos estão contribuindo, chegam ofertas lá que nós não sabemos, as pessoas não se identificam, a gente respeita, mas gostaríamos, né, de poder agradecer. De repente você é um desses aí, Deus abençoe, continue usando a sua vida para a glória do Senhor. Então estamos caminhando dessa forma aí. Então temos pelo menos mais, com esse, pelo menos mais 11 anos pela frente para a quitação do terreno. Entenda bem aí, né? Mas passa muito rápido, é especial. Então qual era a nossa proposta inicial? Dessa forma aí nós conseguiríamos pagar os 120, que seria
o valor à vista, não é? Com 15 igrejas, contribuindo durante 3 anos, ou aqui, aquela parte ali, quando o pastor Enio mudou aí, as cores sumiu, mas essa partezinha aqui era para estar em verde, ficou diferente, né? Então, 50 irmãos contribuindo por 3 anos com R$30, a gente conseguiríamos fechar os 3.400 lá e pagaríamos. Mas Deus também não quis assim. Continuamos então da maneira lá que foi apresentada. Então, o que nós temos aqui, irmãos, são desse grupo 3 igrejas, não é? Que estão ativamente. Uma é esta daqui e outras 2. Do grupo lá dos irmãos, cadê? Eu estava observando, temos identificado pelo menos 18 que tem, mas como eu falei, tem mais irmãos aí que contribuem com outros valores, a gente não sabe quem são e nem também até os valores, se é permanente ou só do momento, mas a verdade é que é para a igreja, que está na conta da igreja, ninguém reivindicou o reembolso, então eu estou usando, estou pagando as parcelas lá. Qual, para nós seguirmos aqui? Então, nós temos esses desafios ali, sustento financeiro, né, da obra, pois ela continua, pelo um obreiro. Por que um obreiro? Para que melhor sirvamos lá em Tamarana. Então precisaríamos de alguém que esteja na cidade para dar toda a atenção, visitação, evangelização. Fazemos, mas não da maneira que gostaríamos, pois temos Mauá da Serra. Então Tamarana não é o nosso principal ministério, faz parte, mas não é. Então temos que dar toda a atenção a Mauá da Serra para fortalecer lá e cuidar de Tamarana ali. Então, para os irmãos estarem orando por essas causas e aqui poder estar você, se você ainda não quiser depois fazer parte daqueles que contribuem, você tem aí todas as informações, tá bom? Eu tinha enviado umas fotos a mais, deixa eu ver se está ali. Esse é o nosso texto principal. E Jesus responde, né? Jesus diz: meu pai trabalha até agora, então trabalho também. Esse tem que ser o desafio nosso como igreja. Nós fomos salvos para o quê? Trabalhar, para reproduzir. Crente reproduz crentes. Esse é o desafio em Cristo, não é? É para nós sairmos e trabalhar. Deixe-me ver se o pastor ele conseguiu, acho que não. Talvez esteja direto ali não esteja no slide. Tem alguém que possa ver as últimas fotos lá, que essa foi a parte aí, se ele conseguiu colocar, que são dos que chegaram do ano passado, alguns irmãos, alguns visitantes que estão firmes lá conosco. Enquanto eles ajeita ali, posso já abrir para pergunta, alguma dúvida, que aí nós ganhamos tempo. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma observação, irmão Raimundo? Qual é a distância de Mauá da Serra para Tamarana? Dá 32 km aproximadamente. É perto. 32 quilômetros aqui é desesperador, né? Mas lá não, lá é tranquilo, é coisa de 20 minutos, 25 minutos, então é muito rápido, é bem sossegado. É que por exemplo, fazer esses 2 trabalhos é mais um pouco difícil, né? Porque não faz cá, depois tem que ir para lá. Isto, todo de 2019 a 2023 nós estávamos com a EBD, o normal em Mauá, às 9h, 3 horas Tamarana, 7 horas o culto em Mauá. Então era bem corrido. Aí este ano nós vamos mudar, então vamos fazer 9 horas em Tamarana. Aí a nossa EBD vamos mudar para o período da noite. Também vamos juntar a EBD em Mauá
e o culto logo em seguida, para a gente poder ter essa liberdade no domingo aí. Fica mais fácil, dá para fazer um juntas panela lá em Tamarana, né? E assim por diante. Mais alguma pergunta, irmãos? Aproveite aí. Mas Sim, Marcos. Juntar a escola dominical e o culto. Uhum. E os irmãos aparecem. É o nosso primeiro ano que vamos fazer essa formatação aí, né? Esperamos em Deus que sim, que eles concordaram, né? Então, assim podemos cobrar. Irmãos, você que disse que era uma boa ideia, né? Então, mas eu acredito que sim, porque a cidade, todos são da cidade, né? Então, tudo pertinho, é tranquilo. Logo no início é um tanto estranho. A gente assim que está naquele ritmo ali, é um meio estranho de você domingo de manhã passar a igreja fechada, né? Mas vai ter em Tamarana, então quem não quiser ficar em casa de manhã pode ir para Tamarana, então tranquilo nessa parte aí. Sim, irmão Dori. Pastor, vocês continuam fazendo culto nesse local que foi cedido pela vendedora dos terrenos, é isso? Não, nós temos, é que eu mandei um tanto fragmentado para o pastor N, não sei se ele conseguiu. Veio um missionário, pastor Raimundo Ronck, ele ficou conosco 1 ano e pouco, 2 anos eu acho, né? Então, no terreno ele construiu fez uma parte provisória, né? Ela deve dar, acho que é 4x12, então ele fez para a sala para o culto, uma salinha para as crianças, é essa aí, olha lá. Então deu um grande alívio. Então tem uma estrutura. A ideia, não sei se os irmãos lembram, eu falei, irmãos, a parte provisória lá atrás, eu falei, a parte provisória a gente pode fazer de madeira, uma coisa assim mais barato. Mas ele chegou, acho que chegou com o bolso cheio de dólar, né? E tacou material lá e fez assim, né? Mas ali aonde está, eu fui na prefeitura, falei para eles e eles falaram, se é provisória, tranquilo, não tem nenhum problema, né? Poderia ser até mais próximo da calçada ali, pois aonde está, vamos ter que no futuro derrubar mesmo para construir. Então ele fez tudo muito rápido, mas foi uma bênção. Estamos ali cultuando, né? Então temos o espaço. Então ali já é mesmo no terreno da igreja. Futura construção ali. Então, e o desafio, o nome está um pouquinho ali, mas a Igreja Batista Regular da Fé. Então falei, irmãos, qual o nome? Alguma coisa da fé ali, porque é pela fé. E Deus tem trabalhado de uma forma toda especial. Mais alguma pergunta aí? A irmã pode falar, a irmã Lia. Isto é o norte do Paraná. Nós estamos bem no norte mesmo lá. Estamos a 70 km de Londrina, 40 de Apucarana, 120 de Maringá e assim por diante. São as maiores cidades próximas. Então nós estamos bem centralizados ali. É bem interior mesmo, né? Então lá a gente... tanto que eu crio galinha lá no quintal de casa. Tem galinha, tem tudo. Eu perguntei pro vizinho, eu falei, rapaz, esses galos cantam demais, não prejudica. Ele, não, já estamos acostumados. Aí eu parei para ouvir, galo cantando o tempo todo lá. Então, é bem tranquilo quanto a isso. Mas é interior mesmo, é bem interior. Coisa... Sim, irmã. Mauá da Serra, nós estamos oficializado, nós temos 22 membros. Temos outros que estamos orando, aguardando que esse ano aí se batizam e assim. Então a nossa frequência entre 40 e 45 pessoas, quando todos chegam, né?
A Tamarana, nós devemos estar, deixe-me ver assim, vou estar. Total, acho que nós estávamos com 13. Então, teve as famílias que mudou, acredito que umas 9 pessoas estão chegando agora. É o que nós temos tido ali. Coloque naquelas fotos lá, por gente. Isso. Então, esta senhora e aquele senhor, eles não são um casal. A dona Terezinha, ela foi de Londrina para Tamarana, então no evangelismo conhecemos. Ela vem dessas igrejas que tem pastoras, né? Mas ficou conosco. Ela chegou, o primeiro culto que ela foi, estava dando estudo sobre o pastoreio feminino na igreja. É bíblico ou não é bíblico? Eu falei, Jesus amado. Quando ela falou, pastor, eu vim de uma igreja com pastor. Eu falei, pronto. Mas depois ela disse, eu entendi. Biblicamente não tem pastor. Eu falei, glória, não tem. Então, tá bom. O senhor Vando já era da cidade, é morador antigo, ele ainda não fez uma decisão, mas todo culto está lá, está sedento. Eu acredito que é questão aí de mais um adubinho e logo ele vai entregar a vida a Cristo. Então, ore por ele para que Deus o salve. Temos mais uma aí? Isso. Ali é mãe e filha, e filho, é a dona Pedra e o Giovanni. O Giovanni já fez decisão, eles vêm de uma igreja, eu acredito que pentecostal, isso é lá do sítio mesmo. Ela ainda não entregou a vida a Cristo, então esteja orando pela salvação, mas sempre estão chegando aos cultos. Então, são esses aí que nós temos trabalhados e eu espero que esse ano nós possamos alcançar mais vidas. Esse é o nosso desafio aí para esse ano. Muito bem, irmãos, mais alguma pergunta? De repente você quer fazer? Se não, se Cristo não voltar, só em janeiro do ano que vem. Tem espaço para os homens aqui da nossa igreja fazer uma visita lá? Irmão, demais da conta, né? Mauá da Serra tem, acho que pelo menos, tem a casa embaixo da igreja, o templo em cima, além de mais 4 salas lá que cabe, olha, todos os homens aí para evangelizar. Pode. Quero ouvir o amém. Amém? Então tá aí. E é esse o nosso desejo. Sempre as igrejas que nos dão oportunidade, nós sempre desafiamos irmãos a irem para você ver onde está sendo investido o seu recurso, não é? Porque trabalho, a gente sabe a dureza, a correria que é São Paulo, para você trabalhar e investir o recurso. Sei que é na obra do Senhor, você está confiando em Cristo, mas é bom você ir lá para voltar mais motivado. De repente você é aquele obreiro que está precisando. Você diz, é eu. Eu digo amém, que é você. Então, tá lá. Sim, meu bem. Eu queria falar uma coisa, que uma das maiores dificuldades nossa lá que está sendo é a questão do evangelismo. No único evangelismo que foi feito, né, durante esse ano em Tamarana, no segundo semestre, foi quando Deus abençoou a chegada da dona Terezinha e do seu Vando, né? Uhum. Então seria uma grande bênção ter homens podendo fazer evangelismo. Sim. Nós estamos esse ano, irmãos, finalmente organizando os departamentos, que não tinha. Então tudo era em torno do pastor e da família pastoral. Eu falei, gente, logo eu estou esgotado aí, vocês. Mas por quê? Devido a pouca mão de obra. Então nós temos uma ou duas famílias que é eles e nós. Falei, gente, aí. Então vai chegar uma hora que eu vou falar, olha, hoje não tem culto. Por quê? Porque eu estou esgotado. E aí, como que vai ser, não é? Falei, então, vocês precisam entender que a igreja são vocês, não é? Para uma família crescer, todos os membros precisam estarem de acordo, não é? Eu lembro-me, os mais velhos vão se lembrar, que uma das coisas que me atraiu nessa igreja foi a receptividade dos homens, né? Me abraçavam, tinha uns ali que era abraço de urso, que só faltava os ossos estralar e tudo, né?
Mas isso marcou, né? Foi uma coisa que marcou, ficou na minha memória. Falei, puxa vida, né? Que coisa, né? Parece que eles gostam de mim mesmo. E foi me chamando a atenção e acabou que Deus me trazendo para cá com a minha família. Então, isso faz a diferença, né? A receptividade, coisa natural, não era ninguém forçado. O pastor não dizia, tem um visitante, vai lá, não. É uma coisa natural dos irmãos, né? E é isto que nós queremos justamente, uma igreja assim. Uma igreja que esteja pronta a abraçar os visitantes e dizer, aqui é o seu lugar, queremos você conosco. Mas eles estão aprendendo agora, não é? Tem tempo, mas os irmãos já aprenderam há bastante tempo. Então vocês podem ir trabalhar lá em Mauá, Tamarana, e será uma bênção. Sim, irmã? Saber seu sustento, seu e da sua família. Você tem um salário que você conta com ele, que é certinho todo mês, você fala, eu tenho aquela coisa para mim usar com a minha família. Temos sim. Foi bom a irmã ter tocado nesse assunto. Não chega assim a ser um salário igual ao do Neymar, né? Mas dá para... Mas Deus tem sustentado, né? A igreja, mesmo sendo pequena, aquilo que tem sido acordado, né? Eles têm cumprido. Então Deus tem nos sustentado. Dentro dessa pergunta da irmã, para lembrar os irmãos e os que estão pela primeira vez ouvindo, todo recurso arrecadado para o ministério não entra no nosso salário, é exclusivamente para o projeto ou para a congregação em Tamarana. Então a gente não usa em nada, tanto que é direto na conta da igreja, não é na nossa. Agora, se alguém falar, dizer, pastor, eu quero o seu Pix. E é interessante que o meu Pix nunca sai, ele só entra. Eu acho interessante. O meu celular não aceitou fazer coisa pelo Pix, mas lhe entregar o Pix ele aceita, isso é bom. Então, irmãs, tá aí, mas foi bom, obrigado por a irmã ter lembrado disso aí. Maravilha, podemos então seguir? Todo mundo satisfeito aí? Creio que sim, né? Então tá bom, eu acredito que essa parte aí, qualquer dúvida depois você pode procurar. Eu acredito que eu tenho uns cartões ali, o pastor, os irmãos, alguns aí tem meu WhatsApp, qualquer coisa você pode procurar, tirar dúvidas, nós estamos aí para esclarecê-los, né? Então qualquer dúvida que você tenha, nós estamos prontos para esclarecê-los aí. Irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 51, para pensarmos nesta noite sobre essas verdades aqui. Olhe só, nós cantamos vários louvores, lindos louvores, mas eu destaquei dois aqui. O terceiro, creio eu, que foi tudo entregarei, e agora o último, toma o meu coração. Principalmente o último, ele é um pedido, não é? É um pedido aonde você cantou, você louvou, você adorou. Mas essa sua adoração foi verdadeira? Quando você disse aí, toma o meu coração, é verdadeiro? Porque, irmãos, nós temos aqui, ou nós estamos aqui em 2024, 21º dia, olha só, do nosso primeiro mês do ano. Mas as perguntas que eu quero lhe fazer aí, de 2023, como foi a sua vida cristã em 2023? O que você fez pelo reino de Deus? O quanto você cresceu na sua vida espiritual? Quais projetos você desenvolveu para o reino do Senhor em 2023? Você teve uma vida ativa? Você foi um crente fiel?
você fez propósito com Deus, você leu pelo menos a sua Bíblia, ou toda, ou em parte, ou ainda está lendo, você evangelizou, você contribui, você ora? Se sim, amém. Se não, e agora, o que você vai fazer? O que você produziu em 2023, se a sua salvação dependesse do que você produziu, você iria para o céu? Eu não sei não, mas você deve pensar como um crente. Por que você é salvo? Para que você é salvo? Qual o propósito de Deus lhe manter salvo? Qual o propósito de você ter um salário? Quais as razões para isto, irmãos? Se você não produziu nada, então a pergunta é: o que te impediu de você trabalhar para o reino do Senhor em 2023? O que você diria que foi? Quais as razões? Falta de tempo? Será? Um dia tem 24 horas, não é? Por que você não investiu no ministério? Não tem recurso? Mas você pode orar. Então o que está lhe impedindo? O Salmo 51, ele foi escrito, os irmãos lembram qual a razão? Qual o contexto desse salmo na vida do rei Davi? Pecado. O que nos impede de trabalhar no reino de Deus? O que nos impede de crescer? Pecado. Seja ele de que natureza for. Entenda bem. Então você deve se avaliar agora o que você não fez e o que você deve e precisa fazer em 2024. Então se desafie aí. Faça o seu propósito com Deus. De orar mais, de contribuir mais e de ler mais a palavra de Deus em 2024. Aonde você pode olhar para as necessidades da sua igreja e você ser um servo ativo, alguém que esteja disposto a crescer, a buscar aqueles que lá estão no mundo perdido. É muito triste você, lá em Mauá passa os moradores de ruas, mas aqui em São Paulo, por ser uma cidade tão grande, a gente tropeça neles aí. Mas para muitos são um povo invisível. Mas, irmãos, é triste demais de olhar para um ser humano jogado ali na calçada, aquele amontoado, sem esperança, sem perspectiva, e a gente não pode nem sequer se aproximar, pois não sabemos a reação. Às vezes, se está vivo, está morto, e você pode até, de repente, responder um processo por tal coisas ali. Mas quando eu olho para tal situação, meu coração chora de imaginar que ali está uma alma que o meu Senhor morreu por ela. Pensa bem. Mas saindo dessa esfera, né, do contexto rua, e indo para dentro dos nossos lares, de repente você tem alguém na sua família sem Cristo. E ele está todo mulambento. Ele está sujo. Ele está perdido. Ele está sem esperança. A salvação está tão perto e tão longe, porque se você não fala para os teus, quem irá falar? Então lembra-se destas verdades aí. Este salmo, irmãos, então ele é uma oração humilde do rei, após ser confrontado lá em 2 Samuel 12, pelo profeta Natã, sobre o pecado oculto na vida do rei. Ele se arrepende e agora ele volta a produzir. Ele volta a escrever. Então, entre o tempo que o rei Davi cometeu o pecado contra Urias, a sua esposa, os soldados, nós não sabemos quantos anos, quanto tempo, mas foi um ano, vamos por assim, um tempo improdutivo, aonde ele não louvou, ele não escreve mais nada, onde não há. É um tempo de trevas.
é um tempo de escuridão. Então, o que impede-nos de trabalhar? Pecado. Há algum pecado na sua vida? De repente você diz, há muitos. Eu reconheço, mas isso é o suficiente? Você reconhecer? Não. Então, o que? Nós vamos ver o que você então precisa fazer para ter uma vida produtiva em 2024. Você está pronto? Você quer isto na sua vida? Nós vamos pegar aqui, irmãos, e vamos vislumbrar, se deliciar com esses 3 pedidos que o rei Davi faz aqui ao Senhor. Em Mateus 20, você não precisa ir lá, mas Mateus 20, do 29 ao 34, Marcos 10, do 46 ao 52, e Lucas 18, 35 ao 43, nós temos então ali a história dos 2 cegos de Bartimeu. Lembram? Quando o Senhor o chama, dentro de todo aquele contexto, daquela conversa, daquele ensino grandioso, daquele milagre, o Senhor faz uma pergunta. Qual? O que queres que eu te faça? E é com esta frase que eu quero aí, para nós entrarmos nesse nosso tempo de reflexão, para você responder no seu coração. O que você quer que Jesus faça na sua vida em 2024? Eu estava conversando com um irmão e então trouxe para ele, e ele não teve resposta. Ele disse, pastor, não sei como responder. Falei, você sabe sim. Eu não sei como responder por você, eu sei como responder por mim. Mas você sabe. Jesus lhe perguntando, igreja em Buias, o que você quer que eu faça na sua vida em 2024? Qual é a sua resposta? Você não precisa falar. Mas o rei Davi, ele faz 3 perguntas aqui que nós vamos destacar. Aonde ele vai dizer aqui, lava-me completamente, torna a dar-me a alegria da tua salvação e livra-me dos crimes do sangue. Essas 3 perguntas nós vamos destacar aqui, para você então se localizar e você fazer o seu pedido aí ao Senhor. O que você quer que o Senhor Jesus faça na sua vida. Vamos pegar aqui então do verso 1 ao verso 7, aonde nós temos aqui, tem misericórdias de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. Ela é a verdade absoluta. E nós nos colocamos diante do teu altar para pedir, fale conosco. Desafie os nossos corações. Cada pessoa, cada família presente ou que estarão assistindo agora ou em outra ocasião, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Então desafie-nos, ó Senhor, que a pergunta que o Senhor fez a Bartimeu, o que queres que eu te faça, que possamos responder
Assim como ele respondeu: Senhor, que eu veja, que eu sare, que eu seja curado. O Senhor conhece a realidade oculta da nossa vida, o que nós precisamos resolver, que não foi resolvido, as áreas que precisamos, cantamos, tudo entregarei. Senhor, será que é uma verdade em nós? Então Deus trabalhe na nossa vida nesta hora, faça o milagre em nós, para que 2024 possamos crescer na graça, na verdade, no conhecimento e na prática da Tua palavra, para que esta igreja possa continuar sendo a luz do Senhor neste bairro, nesta cidade. Que cada crente aqui possa ser, de fato, um instrumento do Senhor na sua residência, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no seu lar. Que nós possamos, ó Deus, avançar sobre os portões do inferno, no poder do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, o Senhor que é o Senhor da igreja, convença-nos do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E tudo isto nós pedimos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Quais pedidos você está pronto para fazer para o Senhor nesta hora? Você realmente está pronto para isso? O hino 356 do Voz de Melodia, ele sempre tem uma frase espetacular, que ele diz que pode ser um rei com poder na mão, mas do mal, escravo sim. Irmãos, a realidade nossa é que nós somos, de fato, pecadores. Já reconhecer isto é uma grande bênção, mas não é o suficiente. Então, o que nós precisamos? Pedir ao Senhor. Não dá para nós expormos aqui, fazer versículo após versículo, mas depois você pode ler detalhadamente e ver a riqueza que há nesse texto aqui. Eu quero destacar aqui essa primeira colocação, logo no versículo 1, onde ele diz: tem misericórdias de mim. A palavra misericórdia dizer o quê? Não me dê aquilo que eu mereço. Não me dê o que eu mereço. Por quê, irmãos? O que nós merecemos? O que você merece? Você merece ir para o céu? Você realmente merece ir para o céu? Você realmente merece estar aqui neste domingo à noite, ouvindo louvores, cantando louvores? Você não merece, eu não mereço. Essa é a verdade. É as misericórdias do Senhor, é a graça do Senhor de nos trazer aqui, de nos motivar a adorá-lo, a nós reconhecermos que somos o pecador, hoje pela graça, arrependidos, salvos, sim, mas nós não merecemos. E o rei Davi reconhece a situação de miséria espiritual, após ser confrontado. Lembra que ele estava vivendo a sua vida a bel prazer, sossegado. Ele já tinha adulterado com a Betseba, ele já tinha matado Urias e um monte de soldados, ele estava vivendo no oculto, no secreto do seu coração, uma vida perfeita, uma vida satisfeita. Mas o que ele não contava? Que Deus tudo sabe, tudo vê. Então o profeta Natan chega até ele. Irmãos, é fantástico, né? Eita! E o rei, na impetuosidade, na sua justiça própria, quando ele ouve aquela injustiça, o homem tinha só uma cordeirinha e foi lá e matou. Ele diz: esse é digno de morte. Ele diz: mas este homem é o Senhor, meu rei. Esse homem é o Senhor. E aqui, irmãos, vai nos levar, nos alavancar para nós pensarmos na nossa justiça. Nós estamos aqui, de repente você está na sua mente dizendo o quê? Como seria bom se o irmão, a irmã fulana tivesse aqui. Olha, ai Deus diz, rapaz,
É você que precisa estar aqui nessa noite. Entende bem? A cordeirinha que te causou indignação, no problema não estava lá no quintal do homem rico, não. É o seu quintal que precisa ser revisto. É a sua vida que você precisa avaliar. Se você foi uma bênção em 2023, não se exalte, não se glorifique. Louve ao Senhor. Porque aquele que está em pé, faça o quê? Cuide para que não caia. Se você está forte, louvado seja Deus por isso. Estenda a mão ao que está fraco. Diga, meu irmão, eu estou aqui. Abrace-o. Lembra? Vocês me abraçaram quando eu cheguei. Abrace-o. Às vezes aquele que está longe só precisa do seu abraço. Já estamos aqui. Dê um abraço de urso nele, né? E ele vai se sentir amado, atraído. Ore por ele. Mas, irmãos, para tudo isto acontecer, para haver uma mudança real, o primeiro pedido é: lava-me completamente. Isso é um pedido de humildade, de alguém que reconhece o seu estado de miséria espiritual. O rei Davi reconhece no final do capítulo lá de 2 Samuel 12, ele diz: eu pequei contra o Senhor. Natan diz: se acalma, Davi, o Senhor traspassou o teu pecado, ou seja, o Senhor cobriu, o Senhor perdoou, não morrerás. Isso é graça, isso é misericórdia. Era para o rei morrer imediatamente, ele deveria ser apedrejado, mas as misericórdias do Senhor estavam sobre ele. Ele pede: lava-me completamente. Porque, irmãos, eu estava pesquisando, tem um homem lá, pro lado do Oriente Médio, eu não vou falar o nome que eu não sei, mas ele foi considerado aí segundo o homem mais sujo do mundo. Não sei se você chegou a ver isso aí. Ele ficou 40 anos sem tomar banho. Imagina, né? Rapaz do céu. Ser humano é bichinho fedido, né? Nós estávamos num evento ontem, de repente, Jesus amado, um cidadão lá, ele se mexeu. Meus irmãos, parece que o negócio sobe fervendo, né? E o pecado é isto. O pecado é uma sujeira que impregna. É algo muito sujo, mas que nós nos acostumamos com ele. E por isso precisamos ser lembrados, confrontados. Por isso nós precisamos clamar e pedir: Senhor, lava-me, purifica-me, santifica-me, eu estou sujo, eu pequei contra o Senhor. Eu tenho feito coisas, falado coisas, pensado coisas, visto e ouvido coisas que não te agradam. Purifica-me. E então eu ficarei mais alvo do que a neve. Porque, irmãos, dentro dessa... vai aí para o Salmo 40, está bem aí do ladinho, olha só. Olha o estado que nós estávamos. De repente você está entre nós e você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você é um amigo do Evangelho, você gosta de ouvir, você acha interessante, como alguns colegas dizem: quando eu vou na igreja eu saio de lá leve. Mas isto é só na mente, mas o seu coração continua sujo. O que você precisa é de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só o sangue de Cristo pode te lavar. Não apenas uma consciência de momento, mas um coração para a eternidade. Ele vai dizer aqui no versículo 2 do Salmo 40 o quê? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Irmãos, isto é equivalente a alguém dentro de, vou usar essa expressão, dentro de uma fossa. E você entendeu bem, não é?
Imagine uma fossa cheia de excremento e alguém socado lá dentro e alguém vem e tira de lá. Essa era a nossa situação espiritual antes de Cristo entrar na nossa vida. Estávamos podres, perdidos, mergulhados na maior sujeira possível. E Jesus nos tirou, nos lavou, nos purificou. 40 anos aquele homem continuava na sua vida de sujeira. Quantos anos você de repente está nessa vida de sujeira? Há tempo. Você pode hoje banhar a sua alma no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode, pois Jesus está lhe perguntando: o que queres que eu te faça? Só você pode responder. Para nós como igreja, a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? 2023 você não foi um crente fiel. 2024 está aí de braços abertos, lhe aguardando, lhe esperando para uma nova vida, para um novo trabalho, para novos desafios. Você precisa querer. As misericórdias do Senhor estão ao alcance de todo aquele que confia e quer Jesus Cristo. Então, o verso 2, ele diz: lava-me completamente. No verso 7, ele diz: purifica-me com hisopo. É uma planta, né? É um arbusto lá do Oriente que eles mexiam no sangue do animal para passar nos portais, como foi feito lá em Êxodo 12, para a saída da Páscoa. Então, eles pegavam aquele arbusto, molhavam e passavam então nos portais, marcando com o sangue. Então ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Já pensou, meus irmãos? Nós estávamos no lamaçal do pecado. Pensa bem aí, naquela agonia da morte. Nós oramos, clamando, e Deus nos tira, rapaz, e nos deixa tão alvo, não é? Tão alvo, tão puro, tão santo, tão justificados, tão perfeitos aos olhos do Senhor em Cristo. E você terá coragem de sair daqui nesta noite sujo, voltando para o lamaçal do pecado? Não faça isso. Os criadores de passarinho, eles contam que quando eles pegam eles há muito tempo, desde novinho, e criam na gaiola, chega um certo tempo, eles às vezes não querem mais, soltam, eles vão, andam por lá e depois voltam para a gaiola. Ao você adentrar nesta noite, o Senhor te libertou de algo, te encorajou a chegar aqui. Mas se você voltar do jeito que você entrou, você vai sair como aquele passarinho e voltar para o lamaçal do pecado. Volte-se para Cristo nesta noite e diga: Senhor, lava-me, purifica-me, para que você finalmente seja livre. O segundo pedido que o rei faz, nós encontramos no verso 8 ao 14. Irmãos, é um espetáculo aqui, porque que nós temos aqui, nós encontramos no verso ao 13, do 8 ao 13, o rei Davi pedindo, ele diz o quê? Dai-me a alegria da tua salvação. Nós encontramos aí, mas vamos ler. Verso 8, ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Qual é o segundo pedido do rei? Torna a dar-me a alegria da
salvação. De repente, meus irmãos, é isto. Você como salvo, você realmente tem esta alegria no seu coração por ser um salvo? A sua motivação de cada manhã, de cada momento da sua vida, o que é? Para alguns, é muito comum você ouvir alguém dizer: a minha motivação de trabalhar é meus filhos, minha família, não sei o quê. A minha motivação é Cristo. Minha esposa, ela pode ir, meus filhos podem ir, eu posso ir, você vai. A família é 2, mas no final se torna em quantos? Em 1. É assim que é o natural da vida. Se a base da minha alegria for a minha esposa ou meus filhos, e quando eles se forem? Se for meu emprego, e amanhã você chega lá e o patrão disser: não precisamos mais do seu trabalho? Ou você é o empresário, chega lá, alguma coisa acontece, você baixa as portas da sua empresa? Ou, de repente, é porque você está nos status das academias. Você vê, hoje em dia o pessoal gosta tanto disso, né? Maravilhoso, mas não pare de treinar não, é bom para a saúde. Mas, irmãos, isso não pode ser a nossa motivação. Nossa motivação é Cristo, a alegria. E o que rouba a alegria de um crente? Pecado. Pecado na vida. O que roubou a alegria do rei Davi? Pecado. Ele reconhece, ele pede a purificação. Ele pede agora: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. O que ele está pedindo? Um relacionamento com o seu Deus. Ele está pedindo de volta uma aproximação. Ele está pedindo de volta a ter uma nova vida em Cristo. Por isso ele diz: ó Deus, não é? Torna a criar em mim um novo coração. Me faz de novo. Irmãos, ele não pede uma reforma na sua vida. Ai, Senhor, muda isso. Ele me faz de novo. Me dá um novo coração. Me dá um espírito voluntário, um espírito que esteja pronto para te servir. O que você quer que Jesus faça na sua vida? Pensa bem, analise bem aí. Nós conhecemos o rei Davi como profeta, músico, mas o texto nos diz aqui que o rei Davi ia além de tudo isto, não é? E pastor também. Mas o que o texto nos dá aqui? Um quarto ministério, você conseguiu ver aí? Qual? O verso 13 ele diz ali: o rei Davi sendo um evangelista, o rei Davi sendo um discipulador, um ganhador de almas. Mas para isto vim. Novamente ele diz: então, olha lá, ensinarei os transgressores os teus caminhos. E o que acontece? Os pecadores a ti se converterão. Está vendo aí? Irmãos, nós só vamos trabalhar quando estamos purificados. Quando estamos com o nosso coração no altar do Senhor. Não há dor. Você não vai se preocupar. Porque nós vamos lembrar de Apocalipse 22. Se eu não me engano, salvo engano, o verso 5. Onde ele diz que morte e choro, tristeza e dor, o quê? Nunca mais. Então, suas dores de cabeça... Muitas dores de cabeça, alguns têm, não é? Tem pessoas que têm enxaqueca, é verdade. Dizem que é terrível. Outros têm. A gente tem. O que o pobre não tem é dinheiro, né? Mas dor é comum. Isso aí é uma coisa que a gente tem. É normal isso aí. Mas, irmãos, olha, o pastor Raul Brazão, ele é um missionário indígena, talvez alguns conheçam. Ele trabalha no Ministério Isenã, uma coisa assim, lá no norte da Amazônia. A esposa dele, a irmã Mariela, ela tem uma dor de cabeça 24 horas por dia. Pensa bem. A região que eles vão, na Amazônia, São Joaquim da Cachoeira.
o nome já diz, né? No tempo de estiagem são 5 cachoeiras, que eles têm que sair dos rios com aquela canoa imensa, todos os apetrechos que ele leva, os combustíveis que ele leva, subir todas as montanhas para seguir até lá. No tempo de chuva são 8 cachoeiras, e eles têm que fazer essa viagem. E quem é que faz tudo isso? E o índio achava que o índio era muito grande, é menor do que eu, os tampinhos assim. E eles fazem, irmãos, isso com alegria. Imagine uma pessoa com uma dor de cabeça constante está lá, servindo. Uma alegria do Senhor. Eles vão, passam 4 meses, 5 meses lá, faz o trabalho, os filhos ficam na cidade, imagine isto, não é? E depois retornam para o serviço. E você sabe o que é triste? Ele me falou, pastor, esse ano 3 igrejas já nos ligaram agora que a partir de 2024 não estarão mais conosco. Irmãos, isso é muito triste, muito triste. Porque nós lá, eu me esqueci até de comentar, mas nós também fazemos ministério. Nós também ajudamos outros missionários. Nós temos 2 missionários que a nossa igreja também ajuda. E um é estes aí. Foi a minha irmã Dalva e o Zusa sempre falava, eu não conhecia. Eles estavam lá em Santa Catarina e falando, falei, rapaz, olha, se eles conseguirem chegar aqui, a gente vamos ver o que fazemos. Mas para trazê-lo nós não temos recursos. Não, falei, não, ele já tem. Falei, então, e pela graça de Deus nós reunimos com outras 3 igrejas lá e fizemos um período com eles lá e foi uma bênção. Então, além de nós, uma outra igreja os adotou também como família. Ore por eles. Eu não sei se o pastor Júnior conhece. Conhece, não, a igreja conhece. Pronto, então está aí. Irmãos, é espetáculo, não é? E talvez o que eu quero destacar aí, de repente você diz, eu estou com dor de cabeça, eu não vou para o culto hoje. Rapaz, faça isso não. Tem crentes que se falar que a chuva está chegando lá no Rio Grande do Sul, ele não vai no culto aqui. Não é? Se está muita chuva, não vai. Se está muito sol, não vai. Se tem ventania, não vai. Irmãos, o que está lhe impedindo de se vir ao Senhor não é muita chuva, não é dor de cabeça, é pecado, é desobediência, é falta de temor e amor às almas perdidas. Não é porque você é rico ou porque você é pobre. Se você é um rico, Deus tem te abençoado para a glória dele. Se você é um pobre, seja um pobre para a glória do Senhor, mas rico em Cristo. Honre ao Senhor com a sua vida, com aquilo que você tem. Então torna, dá-me, Senhor, a alegria da salvação, da tua salvação. E sustém-me com espírito voluntário. Você é capaz de fazer essa oração aí? Você é humilde o suficiente para fazer esta oração aí, dizer, Senhor, lava-me, eu reconheço que eu tenho vivido em pecado. Você é capaz aí de dizer, Senhor, torna-me, dá uma alegria, me renova, porque eu quero te servir em 2024. O terceiro pedido que o rei Davi faz, ele vai dizer aqui, livra-me dos crimes de sangue. Irmãos, vamos ler aí do verso 14 ao 19. Ele vai dizer ali, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu
altar. Livra-me dos crimes de sangue. Irmãos, a literalidade aqui, estamos falando de quando o rei Davi cometeu aquela chacina matando Urias e aquele monte de soldados. Essa é a literalidade do texto. Mas você aplicando-nos na sua vida, aplicando-nos para nós, do que você precisa se livrar, se libertar nesta noite, nesta hora? Quais áreas? Não é? Sempre voltamos para quais áreas. Mas o que você não tem entregado ao Senhor? O que pode estar te aprisionando e te impedindo? Já falamos tanto aí. Mas você seria capaz de dizer ao Senhor: livra-me. Senhor, eu sei que eu tenho tal coisa. Agora mais do que nunca eu identifiquei. Eu estou aqui aflito. Eu quero este milagre na minha vida. Você teria coragem e humildade suficiente nesta hora para dizer ao Senhor: livra-me dessas áreas da minha vida. Livra desses parasitas que estão consumindo a alegria da salvação, que tem me impedido de te adorar. Quando eu falei dos louvores, eu perguntei: irmãos, verdadeiramente você o adorou ou você só cantou? Bonito. Tem uns louvores ali, o Gil me falou. Eu senti alguns não cantando, eu realmente não cantei, que eu não conhecia, mas eu estava ouvindo. É bonito demais cantar, não é? E ouvir cantar. Mas, irmãos, não tem como haver um louvor, uma adoração, se o nosso coração não estiver limpo. Não tem como haver uma adoração se eu não estou alegre, contemplando, vislumbrando o meu Senhor. Não há como nós adorarmos com um coração sujo. Não tem como nós nos aproximar de Deus com uma expressão moribunda pelo pecado. Pois o pecado nos afasta. Nos afasta. Nos afasta de Deus. Para haver uma adoração verdadeira. O salmista aí, o salmista Davi, ele pede a Deus que o Senhor então o livre de um crime de guerra, de uma injustiça, de uma maldade. E aí ele vai dizer no verso 14, o finalzinho diz: e a minha língua o louvará altamente a tua justiça. O verso 15 ele diz: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Vou te adorar, vou reconhecer, vou me dobrar diante do Senhor, vou te honrar com a minha vida. É disso que ele está falando. E é isso que ele espera de nós. Irmãos, vai ali. Nós vamos pegar aqui uns 3 textos ali. Segura ali rapidinho. Tenha paciência comigo que eu só venho uma vez por ano, tá bom? Então, olha só. Jeremias capítulo 17. Você vai lembrar aqui. O texto, você já sabe aí, né? Quando falamos desses textos, irmãos, eu acho espetáculo. Nós usamos tanto o versículo 9. Mas, meus irmãos, o versículo 10 é algo espetacular. É algo que vem direto ao nosso coração e é justamente para você pensar nessa noite. Ele diz ali, ó: enganoso é o coração, diz Jeremias 17, 9 e 10, diz: enganoso é o coração e mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Uma pergunta, não é? Então vem a exclamação, a resposta, ele diz: o quê? Eu, Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Irmãos, o que queres que Jesus faça na sua vida? Porque no mais oculto da sua vida, do que você esteja vivendo, tenha feito, praticado, pensado, visto, ouvido, falado, aquele pensamento que você nunca falaria para ninguém, o Senhor diz: eu esquadrinho a tua mente, eu examino, eu olho cada detalhe
eu sei, não é? Eu sei, como as cartas escritas de Apocalipse, ele diz, eu sei as tuas obras. Pensa bem, porque ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o único que possa examinar mentes e corações e dizer, você é assim, assim e assim. E se você não se arrepender em Cristo e buscar em Cristo o perdão, você receberá, segundo o que você tem semeado e plantado. Mais um texto para você pensar, lá no Novo Testamento. Segura aí e vai lá para Hebreus. Rapidinho aqui, pois o tempo está se indo, mas nós precisamos deixar declarado no seu coração. Opa, é o contrário. Hebreus 4, o verso 13. Olha lá o que ele diz. Vou ler enquanto os irmãos chegam. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e perante os olhos daquele com quem temos de quê? De tratar. Você tem ideia do que é chegar diante do Deus Todo-Poderoso irado? Você não tem nem ideia, nem queira. Então corra. Porque, irmãos, nós estamos no tempo em que Deus é um Deus de amor. Justiça, sem sombra de dúvida. Mas a justiça ainda não é para agora. Mas é um Deus aonde ele diz, venha a mim. O que queres que eu te faça? Mas quando a trombeta soar, a igreja subir, Cristo voltar, não há mais o que eu te faça. Ele vem com ira, com justiça, com vara de ferro. Não há mais amor, mas juízo. Agora sim, é um Deus que está pronto a lhe amar, a lhe perdoar. Por quê? Ele lhe amou tanto que ele fez o quê? Ele deu. Aproveita esta oportunidade. Clame ao Senhor. O rei Davi estava neste engano do seu coração, pois o pecado nos seduz, nos engana. Depois que ele nos leva para o lamaçal, deixa você lá atolado na perdição e cai fora. Mas o Senhor, nas suas misericórdias, vai até o rei, chacoalha o rei e diz, tu pecastes contra mim. É o seu caso? Essa é a sua vida? O que você quer que o Senhor faça? Ainda aqui no Salmo 33, aí já ficou mais fácil, né? O Salmo 33, o verso 13 e o verso 15, ele vai nos dizer assim, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, quem contempla todas as suas obras. Ele lhe conhece, ele me conhece, ele sabe o que nós temos feito, temos vivido. Então não há como esconder essas verdades. Mas você pode hoje, em Cristo, dizer, Senhor, lava-me completamente. Torna a dar-me a alegria da salvação e livra-me. Livra-me de tudo aquilo que está impedindo de crescer. O que queres que eu te faça? Vamos orar? Pastor Júnior pode chegar. Irmãos, baixe sua cabeça. Nós vamos estar orando. O pastor vai finalizar da maneira que o Espírito Santo colocar. Oremos. Senhor, sou grato por esta hora e pelo privilégio que nós tivemos de nos deliciar na Tua Palavra. Pelas verdades que o Senhor trouxe ao nosso coração. Pelos desafios, pelo confronto, pelo alerta e pelas Tuas misericórdias que se renova manhã após manhã. Ajuda-nos, ó Senhor, a reconhecer a nossa necessidade, a reconhecer que temos áreas, sim, que precisamos do socorro do Senhor. Então, trabalhe em nossa vida nesta hora.
Obrigado por essa oportunidade, no nome de Cristo, para a glória de Cristo. Amém.